Fala família, aqui é Rodrigo França e eu estou invadindo o canal Guardei no Armário para o quadro Chá com S. Roda a vinheta. Gente, vocês repararam que é meu clone, ou sou o clone dele, não sei como a gente pode definir isso, mas tá aqui o Rodrigo e ele que vai apresentar o quadro Chá com S de hoje. E ele vai fazer qualquer pergunta e eu vou responder. E aí o canal hoje tá por conta do Rô. Então vai lá, Rodrigo, tô aqui como convidado. Vamos lá, nós homens pretos, num período da nossa vida, e quando a gente vai falar sobre padrão de beleza, etc., a construção social, a gente é muito preterido, né? Onde foi o start de você se sentir bonito, inteligente, desejável? O que te fez chegar a esse momento? Eu vou falar pra você que isso só chegou há pouco tempo atrás, você acredita? Assim, pouco tempo mesmo, assim. Porque na minha construção, né, no que eu entendo do meu eu adulto, né, do meu eu que vai olhar para o outro com interesse, ser olhado com interesse, eu nunca me vi nesse lugar de dar interesse para as outras pessoas. Primeiro porque eu cresci em meio a uma cultura mega eurocentrista, numa igreja conservadora evangélica, onde os líderes e as pessoas que eram mais queridas eram todas brancas. Eu cheguei a me violentar quando pequeno, assim, de passar química no cabelo para deixar o cabelo liso e queimar o couro cabeludo, porque eu queria ter o cabelo liso, porque todos os meus amigos tinham, né? Eu só fui ter ideia, de fato, o que não ter ideia, né? Eu já sabia que eu era negro, já sabia de todas essas diferenças que aconteciam na sociedade, mas por viver numa família muito religiosa, a gente acreditava que tudo era vontade de Deus, né? Que o racismo era vontade de Deus, que o preconceito... Então era tudo traduzido, todas as mazelas que a gente sofria por conta de uma sociedade doente, a gente traduzia como vontade de Deus. E aí, isso foi naturalizando, o fato de eu nunca ter sido querido, nunca ter... Eu fui beijar a primeira vez um cara com 23 anos, para você ter uma ideia. Então, para você entender como que foi difícil para eu me ver, para eu me olhar, para eu me desejar. E logo no começo, quando eu começo a ficar com os caras, eu começo a entender, eu sou negro e isso faz com que as pessoas se interessem por mim por conta de ser negro, né? Ainda não tinha essa desconstrução de entender o quanto que eu estava sendo objetificado. Mas na época, pela carência que eu tinha, era aquilo que eu tinha, então eu aceitava. Porque eu me olhava no espelho e eu não me via. Eu tô falando de uma época onde a gente tinha muitas revistas LGBTs, na verdade revistas gays, né? Que tinham só padrão e que você ia pra balada e só tinha padrão, que você via a TV só tinha padrão e o padrão era branco, eurocentrista, era musculoso e não era nada disso. Eu acho que só foi concretizar mesmo a minha noção de beleza quando no ano passado eu fechei, através do trabalho com o canal mesmo, um contrato com uma marca de beleza, que eu fiquei com essa marca de beleza durante um ano. Naquele momento, quando assinei o contrato e tudo que aconteceu depois, foi quando as coisas realmente começaram a mudar na minha mente. Mas quem me via na internet, quem me via fazendo as coisas, eu acho que até acreditava que já tinha isso bem estruturado, mas não tinha. Eu sempre fui muito duro comigo mesmo em relação à vaidade, a me ver, a me elogiar. Eu acho que isso é mais recente, sabe? Caramba, isso você tá falando 29 anos, né? Você tá com quantos anos? Eu tô com 32. 30? Ai! Meu Deus do céu, é muito... Quando a gente fala que o racismo ele é muito cruel, tá nisso. E me diz uma coisa, muitos homens negros acreditam que esse estereótipo do negão de sunga branca é algo positivo e que na verdade a gente sabe que é mais um subproduto do racismo, de objetificação, de hipersexualização, de coisificação, onde diminui qualquer possibilidade de afeto e de intelectualidade nesse olhar, né? Você caiu nessa armadilha de que é algo positivo ser esse negão, né, de sunga branca, bem dotado, sendo ou não, né, o que está no senso comum. Você caiu nessa armadilha, e se caiu nessa armadilha, o que te fez entender que você não precisa
estar nessa armadilha ou estar exclusivamente nessa armadilha? Olha, amigo, eu estive nessa armadilha e eu estive até... deixa eu pensar aqui. 1 ano e meio depois que eu já estava namorando com o Luiz, que é meu marido atualmente. Porque, imagina... Na época que eu me assumi, na época que comecei a ficar com os caras, era uma época do antigo planeta, né? Que a gente não sabe como é que vai ser depois dessa pandemia. Mas, no antigo planeta, né? Lá atrás, até uns 5, 6 anos atrás, sei lá, a gente saía pra balada, a gente ia pra barzinho, e a gente sabia quem eram as pessoas que eram acessadas nesses lugares. Nunca era uma pessoa preta. Nunca era uma pessoa com o perfil que eu tinha. Eu sempre fui muito magro, eu nunca gostei muito do meu corpo, e eu sempre achava que ele nunca ia agradar alguém. E aí quando eu começo a entender que nas baladas eu era preterido e também por eu viver dentro do armário num período antes de sair e começar a sair, né, para as festas, eu comecei a me envolver muito através de sites e aplicativos. E sites e aplicativos você vende a fotografia, você vende o estante, né? E aquele estante muitas das vezes é pedaços, partes do seu corpo. Eu até falo isso no livro, que eu me via como um açougue e somente uma parte do meu corpo tinha validade, somente uma parte do meu corpo tinha valor. E imagina, você crescer sabendo que você é diferente dos outros meninos desde os 6 anos de idade, que você se interessa por outros meninos, crescendo com uma igreja falando pra você que você vai pro inferno, que você tá errado e que você vai morrer sozinho, e aí não importa se é por isso que a pessoa está se interessando por você, mas pelo menos você está sendo desejado por alguém. E teve uma época que comecei a pensar que eu era viciado em sexo, mas na verdade, depois de um tempo, eu fui analisar, eu era tão carente que eu era viciado em me sentir desejado por alguém. Porque eu me olhava no espelho e não me desejava, eu achava que eu ia morrer solteiro, sozinho, não que isso fosse um problema, mas imagine pra você chegar aos 23 anos sem nunca ter beijado uma boca, passar dos 23 anos em diante enfrentando uma realidade na qual não foi preparado, que foi entender que o meio LGBT também é um meio racista, que só vai te procurar pra sexo. E aí eu chorava várias vezes à noite sozinho. Eu ligava para um amigo meu e falava, pô, mas os caras só querem transar comigo, mas não querem me assumir como um namorado, não falam de mim para ninguém, saem comigo mais de uma vez, mas não querem estar comigo. E isso me machucava. E aí eu falo que essa mudança de pensamento só veio se dar depois de 1 ano e meio praticamente com o Luiz, porque logo no começo da nossa relação ele já me deu uma lapada assim na cara, porque assim, a gente se conheceu à distância, a gente se conheceu pelo Instagram, namoramos 2 anos e meio à distância, né? E se via 1 vez, 2 vezes por mês. E eu me valia muito do que eu aprendi nos aplicativos de ficar mandando foto, de falar putaria, de fazer isso. Não que isso não faça parte do relacionamento, mas não é só isso o relacionamento. E eu me valia muito disso porque era isso que eu tinha estudado e aprendido enquanto estava solteiro, né? Que era assim que eu conseguia conquistar alguém. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu não tô interessado em saber dote, não tô interessado em saber o que faz, o que não faz, o que deixa de fazer, se tem ou não um pênis aí em você. Eu tô interessado no Samuel. E aí foi quando me deu um gelo, porque eu falei assim, mas e agora? Quem é o Samuel sendo pro outro, né? E aí foi um processo de tentar entender quem eu era pro outro. E essa noção só veio porque meu marido hoje, né, e eu acho que essa consciência ele teve antes de mim, ele é um homem preto, que conseguiu enxergar o amor num outro homem preto, e aí ele me enxergou como ser humano. E aí quando ele me enxerga como ser humano, eu me assusto, porque, e eu sempre busquei alguém que me olhasse como eu sou. Então, como eu sou? E aí eu comecei a me questionar também sobre heteronormatividade, que eu vivia uma heteronormatividade compulsória quando eu ficava com caras, somente pra mostrar que era o macho alfa, não sei o quê. Imagina se no começo de relacionamento, ou com outros caras, usaria os brincos, e teria trejeitos, essas coisas. E às vezes a gente acaba não se permitindo por conta de homofobia internalizada. E... caramba, nossa... dói, né, irmão? Muito. Isso é violência, isso é violência. E de uma certa forma é o que nos também correlaciona, né? E eu queria ir para um ponto positivo. Me dói muito ouvir de determinada geração para frente
da sua descoberta de negritude a partir da violência, da polícia, da excludência do mercado de trabalho, até de ser preterido ou preterida afetivamente. Mas eu acho que você se percebe numa estrutura racista a partir da violência, mas a gente tem muitos motivos para poder se encontrar na nossa negritude, motivos positivos. Imagina, é o país que tem o samba, é o país que tem os terreiros, é o país que tem o candomblé, é o país que tem o jazz também, que tem a roda de capoeira, que tem Dona Ivone Lara. Então nós temos muitos motivos para poder se reconhecer na nossa negritude como potência. Da onde você viu, qual momento e circunstância você falou assim, caramba, nós, pretos e pretas, somos foda? Foi quando eu conheci... Olha, isso é verdade. Foi quando eu conheci a Beyoncé. Quando eu conheci a Destiny's Child lá atrás, no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, que tinha as Black Music, que eu ia lá pro bairro de Santa Amaro comprar CD pirata de Black Music e sempre via um videoclipe da Beyoncé, eu procurava ir atrás e comecei a ouvir mais Black Music e comecei a entender através das letras que nós somos bonitos, que nós somos importantes, que nós temos capacidades de ir muito além e ver essa trajetória da Beyoncé crescendo e quem me conhece intimamente sabe, eu sei que eu posso não ser o fã que tem cartaz na parede e tal, mas foi uma das primeiras referências de negritude com potência, sabe? A outra referência que eu tive também, mas não tão forte quanto a Beyoncé, porque tá até hoje, foi o Will Smith no Maluco num Pedaço, porque ele ficava numa família de pretos ricos, sabe? Eu lembro até uma época que eu cortei meu cabelo igual do Will Smith na época da igreja, né? Tipo quadrado assim, e eu fui impossibilitado de tocar meu violino, que eu toco violino, né? Mas eu tocava na igreja, hoje em dia eu não toco mais. Mas eu fui proibido de tocar o violino por conta do meu cabelo, que tava igual do Will Smith, e o pastor branco falou assim, você não tem 10 reais pra cortar o cabelo? Então eu te dou 10 reais. Tipo, eles não aceitavam cabelo black, não aceitavam barba, muito menos dread. Era uma violência danada. E aí, conforme eu fui vendo exemplos como o da Beyoncé, por isso que representatividade importa, eu comecei a ver que era possível. Hoje eu estou numa posição no mercado de trabalho que eu tenho um pouco mais de destaque, fui colocado como LinkedIn Top Voice no mercado que eu atuo, que é o mercado de publicidade. Já trabalho há mais de 10 anos nesse mercado como motion designer, então se vocês precisarem de um motion aqui, conta aqui comigo. E eu comecei a ver o quanto que era importante ser essa referência para as outras pessoas. Ontem à noite, eu recebi uma mensagem de um amigo meu que agradeceu por eu ter trabalhado junto com ele num período e junto eu ter desconstruído muitos pensamentos dele. Tipo, é interessante, ele sempre ficou com caras brancos. E ele sempre ficou com caras brancos que queriam ficar com ele por conta de sexo. Era isso, e era isso que ele tinha. Ele é negro. E ele é negro. E ele nunca tinha reparado numa coisa. Ele falou até uma coisa muito interessante, num jeito irônico, mas foi muito profundo, que ele falava assim, antes de você, Samuel, eu achava que eu só era gay, mas agora eu vejo que eu sou negro. E isso eu começo a perceber porque eu fui em um determinado lugar uma vez e eu não reparava isso. Fui com um boy que eu tava ficando, esse lugar muito de elite e tal, olhei pro lado, só tinham pessoas brancas e só tinha eu de negro e as pessoas que estavam servindo. E isso me magoou demais. Aí, hoje em dia, ele fala assim, eu quero um dia ser como você foi na minha vida e inspirar outras pessoas. E aí eu vejo o quanto que a Beyoncé, por exemplo, com a atitude e a forma como ela tá ali, como ela se vende como boss, como ela se vende como a pessoa de mercado, e como ela se vende também como uma pessoa negra que tá aproveitando os espaços para criar provocações. E é uma coisa que eu tento fazer na minha vida. E é uma coisa que precisa ficar claro. Eu não tenho as respostas. Muito pelo contrário, eu prefiro que as pessoas me colocam no lugar de provocador. Eu vou lá com a liberdade e a oportunidade que eu tenho na mídia, provoco para alguma questão e aí eu peço para que as pessoas se aprofundem mais no conhecimento para poder entender ainda mais, sabe? E o que o Samuel quer pro futuro? O que eu quero pro futuro é que essa quarentena acabe, que a gente não sofra tanto, que os nossos permaneçam com vida e saúde, que esse novo mundo seja muito diferente do anterior, porque a gente está cansado de sofrer, a gente está cansado e a gente tem o direito de estar cansado
e que nesse novo mundo, que nesse futuro a gente possa ser muito mais amoroso, porque a gente estava num limite do ser humano, assim, era muita raiva. E é isso que eu espero pro futuro. Eu não espero... Assim, ontem mesmo eu falei isso, Rô, e é até legal falar isso com você. Ontem me deu uma vontade de chorar, porque assim, demora tanto pra gente conquistar as coisas, principalmente se você é preto. Eu venho de casa de madeira, assim, meus pais viveram em casa levantada de madeira, depois de favor. Depois a gente, acho que isso eu nunca contei no canal, a gente ocupou esse terreno e a gente conseguiu conquistar ele através de uso capião. Então, eu entendo muito a luta do MTST. E aí hoje eu tô num lugar que eu nunca imaginei que estaria, sabe? E aí, com tudo isso que aconteceu, eu tenho certeza que pode ser que amanhã eu perca tudo. Se, tipo, eu tô perdendo já, né? Já diminuiu o salário, um monte de coisa tá acontecendo. Isso me deixou triste, mas se mesmo eu perder tudo, eu sei que eu consigo me reerguer. Eu só não quero perder os meus, né? As pessoas que eu amo. E é essa a minha maior dor dentro dessa quarentena. Então, pro futuro, o que eu penso é que a gente possa se ver e se abraçar. Viu, Rô? Viu? E todo mundo que tá assistindo esse vídeo, eu quero que vocês se cuidem e fiquem em casa. Meu irmão, afeto você vai ter, e qualquer coisa você muda pro CEP 21, eles dão um jeito que cria um quilombo preto, LGBTQI+, e a gente vai ser feliz. Onde come um, come muita gente. É isso. Agora você finaliza o vídeo, pedindo pro pessoal se inscrever, mandar perguntas. Ó, aí tá me ensinando a ser blogueiro. Eu tô tendo um workshop de como ser blogueiro. E é isso, é importante a gente saber que a gente não está sozinho. Muito obrigado pra você que curtiu, e espero que sim. Curta, siga, compartilhe, indique. Muito comentem! Obrigado, comentem! Viu? Ele tá me ensinando. Eu tô ouvindo aqui no meu ponto eletrônico da direção. Então comentem e um beijo. Se cuidem, se amem.